Olá pessoal, meu nome é Vitória e hoje eu trouxe alguns métodos de estudo que eu já encontrei e que deram certo pra mim e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro método são os resumos, que todo mundo já deve ter feito na vida, né? Que consiste em você pegar as ideias principais de um texto, os pontos mais importantes, e você escrever, reescrever com as suas palavras, de forma sucinta e que você simplifique todo o conteúdo. Resumos são bastante legais nesse quesito, porque às vezes a gente não tem tempo e nem tanta paciência para ficar lendo textos grandes, e às vezes a gente até lê e relê várias vezes, mas acaba percebendo que não entendeu nada. Então, os resumos são bastante objetivos e tem informações sucintas, então dá pra gente compreender de forma mais clara e mais rápida os conteúdos que a gente precisa estudar, principalmente para revisar as matérias. O segundo método é o método Pomodoro. Ele é bastante conhecido e basicamente consiste em dividir as suas horas de produtividade e as suas horas de descanso. Então, por exemplo, se você tem 2 horas para estudar, você vai dividir ela em 4 tempos de 25 minutos e os 20 minutos que sobram você vai intercalando como tempo de descanso. Então, por exemplo, vou estudar 25 minutos e vou pausar 5. Vou estudar 25 minutos e vou pausar 5. Ele é bastante simples porque você basicamente precisa só de um celular ou de um temporizador, um relógio, alguma coisa assim. E aí você vai alternando entre o seu tempo de descanso e o seu tempo de estudo. Para algumas pessoas, ele tem que ser adaptado, porque, por exemplo, eu não consigo estudar só 25 minutos, para mim é pouco tempo. Então, por exemplo, dá para adaptar de 1 hora. Você estuda durante 1 hora e descansa 10 minutos. E é importante dizer também que nesse tempo de descanso, você não vai entrar nas suas redes sociais, não vai entrar na internet, porque isso pode acabar te tirando o foco. Então esse tempinho de descanso é para você dar uma relaxada, dar uma caminhada, fazer um lanche, dar uma respirada, ouvir uma música, mas não fazer nada que te tire do foco e nem que exija tanto esforço mental, para o tempo de descanso ser descanso mesmo. Então, o método é sim eficiente, mas ele precisa ser adaptado à maneira de estudar de cada um. O tempo que você gosta e que prefere estudar e o tempo que você acha necessário de descanso. O terceiro método são os mapas mentais. Acho que todo mundo já viu um mapa mental. É um diagrama que conecta as informações umas nas outras, através de setas, linhas. Você pode colocar imagens, pode colocar palavras, textos, frases, pode adaptar do seu jeitinho. Uma maneira bem legal de fazer é fazer com bastante cores e imagens, que isso estimula a visão e facilita a compreensão das informações que estão nele. O ideal é sempre você utilizar palavras-chave para que assim o mapa mental não seja o método principal de estudo, mas o método principal de revisão. Quando você bater o olho em uma imagem ou uma palavra-chave, você vai se lembrar de todo o conteúdo que você leu, de todas as questões que você resolveu sobre esse conteúdo. Então, o mapa mental é basicamente um gatilho para puxar todas as memórias que você tem sobre aquele conteúdo que você estudou anteriormente. Então, é uma maneira bastante legal de estudar e que não exige tanto esforço de compreensão. O quarto método são as videoaulas
E é bastante legal também porque muita gente não se adapta bem a ler textos, a estudar lendo, mas sim a ouvir, a ver, uma forma mais dinâmica, e a videoaula serve bastante por isso. É legal também porque as pessoas que fazem as videoaulas, geralmente professores, ensinam macetes e formas mais práticas de entender os conteúdos e geralmente também passam experiências pessoais. Então ensinam técnicas para resolver questões, maneiras mais fáceis de compreender os textos, fórmulas, jeitos mais fáceis de compreender determinados conteúdos. Então as videoaulas é uma maneira bastante legal de estudar para quem prefere ouvir e ver as informações dessa forma mais dinâmica. O método são flashcards e é uma maneira bastante divertida de estudar, mas não é a maneira principal de estudar. Você precisa ter lido o conteúdo anteriormente, estudado de alguma maneira anteriormente, para que ele faça sentido. Consiste basicamente em cartõezinhos, podem ser feitos de cartolina ou até de sulfite, e você vai utilizar a frente e o verso. Você pode colocar a pergunta na frente e a resposta atrás, ou você pode colocar um textinho na frente e uma imagem atrás. Você pode intercalar da sua maneira. É bastante pessoal, então você pode colocar nos flashcards o que você preferir, mas o ideal é que seja de uma maneira bastante criativa, com imagens, cores, frases, tudo que sirva de gatilho para sua memória puxar tudo que você estudou sobre aquele conteúdo anteriormente. A sexta maneira são as fichas pautadas. É muito parecido com os flashcards, só que a diferença é que você vai fazer uso da autoexplicação. Então você vai escrever tópicos do conteúdo da sua preferência nas fichas e você vai explicar para si mesmo. Pode ser na frente de um espelho, você pode explicar também para algum colega ou para alguém que você conhece. E daí você vai pegar os tópicos e vai explicar todo o conteúdo, vai falar em voz alta e assim você vai perceber se você realmente entendeu o conteúdo. Afinal, a melhor maneira da gente saber se entendeu um conteúdo ou não é explicando para alguém ou falando em voz alta. E se você conseguir explicar direitinho é porque você realmente absorveu tudo que você leu, tudo que você estudou. Então quer dizer que o seu estudo foi produtivo. Galera, esses eram alguns métodos que eu já utilizei e que deram certo para mim e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!